Bom dia, povo de Deus, povo amado, povo querido. Mais um dia estamos aqui para meditar a palavra de Deus. Hoje é quarta-feira, dia 11, né? Que a graça de Deus nos fortaleça, que a graça de Deus nos dê a força, a paz e a sabedoria. E vamos meditar a palavra. Pega aí a sua Bíblia, vamos meditar aqui. Marcos capítulo 4, versículos 10. O ministério da missão de Jesus. Quando Jesus ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram: o que significam as parábolas? Jesus disse para eles: para vocês foi dado o ministério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhe, mas não veja, escute, mas não compreenda, para que não se converta e não seja perdoado. Eita, nós, essa palavra é meio forte, né? Aonde eu quero chegar com isso? Pega aí Mateus capítulo 13, versículo 13. É por isso que eu uso parábolas, para falar com eles. Assim ele olha e não vê, ouve e não escuta, nem compreende. Desse modo se cumpre para eles a profecia de Isaías. É certo que vocês ouvirão, porém nada compreenderão. É certo que vocês exagerarão, porém nada verão. Porque o coração desse povo se tornou insensível, eles são duros de ouvido e fecharam os olhos, para não ver que os olhos e não ouvidos com os ouvidos ouvir e não compreender. Palavra do Senhor. Por isso que nós pedimos muito o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não é três Deus que nós estamos suplicando, pedindo, orando, clamando. Não, é um Deus em três pessoas. É em nome do Pai e Filho e Espírito Santo. É igual ter um braço direito, braço esquerdo, perna, braço, cabeça. É um membro onde que Deus não tem explicação, né? Ou você entende, ou você é um desses aí que fechou o coração para entender. Mas vamos pela palavra principal de hoje. Mateus 5,16. Opa, hoje isso aqui é de ontem. Mateus 10, 7, 13. Por isso que nós fazemos assim. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Para que abra a nossa mente, nosso psique, para entender o que Deus quer falar conosco. Na boca, para anunciar, tirar toda a tibieza. Às vezes a gente tem uma tibieza nas coisas de Deus e no mundo a gente somos depravados. E no coração, para abrir a nossa mente, a nossa alma e abrir, deixar a palavra agir em nós. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em vosso caminho anunciai o reino dos céus. Está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios de graça, recebeste de graça, deveis dar. Recebeste de graça e de graça dará. Não leve ouro e nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem o direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entraste, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-nos. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. E se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Nossa, como essa palavra que ele nos fala hoje, né? Aquele que está aberto para escutar, aqueles que queira ver e aqueles que queira pronunciar essas palavras, depois você medita aí toda ela. Igual, quando nós falamos em curar os enfermos, às vezes nós vamos na missa, e se nós levantarmos em posição de mãos ali e falar, você vai ser curado em nome de Jesus, muitas pessoas já, opa, o que é isso? Porque não tem o entendimento da palavra. Quando você tem o entendimento da palavra, é Deus que cura, é Deus que liberta. E é só por Jesus que nós irmos ser salvos. Não tem outro caminho, não tem dúvida. Se você quer ser salvo, é Jesus. Se não, infelizmente, a palavra nos diz que só por Jesus nós seremos salvos. Se nós não estar em Jesus, misericórdia. E que nessas palavras nós abrimos o coração para o entendimento da palavra, o entendimento da vontade de Deus. Igual você está escutando um fundo aí, né, de uma música, eu preciso renascer de novo. Eu preciso renascer de novo. Aí tem uma pessoa que estava do meu lado. Eu falei, você está entendendo essa música? Você está entendendo esse louvor? Ela falou, eu não entendo nada. Por quê? Não abriu os ouvidos, não abriu os olhos e não abriu o coração para aceitar essa música. Porque quando nós falamos nascer de novo do fogo do Espírito Santo, nós vamos estar mudando de vida. Aquele Daniel que era ontem, eu tenho que mudar hoje, agora, porque o interessante é agora, o importante é agora, porque o reino de Deus está próximo. Se hoje for o meu último dia, como vai ser? Então eu pergunto para você, se hoje for o seu último dia, como vai ser? Como vai ser? Então nós temos que se preocupar nessa lógica. Hoje vai ser meu último dia, como vai ser? E alegrar no Senhor, porque o Senhor é nossa força, o Senhor é nossa paz. E quando nós falamos em alegrar, nascer de novo, nós se nascemos no poder do Espírito Santo, na água e do Espírito Santo. Se eu roubava, eu não roubo mais. Se eu matava, eu não vou roubar mais. Se eu adulterava, eu não adultero mais. Se eu denegria as pessoas com mentiras, fofocas, eu não faço mais isso a partir de hoje. Isso é o renovo, isso é o Pentecoste. Que a graça de Deus esteja sempre conosco, que a graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo permaneça em nós. E um bom dia e que a graça de Deus esteja sempre conosco. Um abraço, até mais.